vai ser aula de História. Vamos abrir o nosso livro na página 210. Enquanto isso, em Portugal, coloque a data de hoje, dia 20/4. Fica com um lapisinho na mão, qualquer coisa a gente grifa frases que podem ser importantes, até para a gente responder alguma atividade mais à frente. Vamos prestar atenção na leitura, na explicação. Posso parar a qualquer momento e pedir alguém para ler. Então é para acompanhar, certo? Enquanto isso, em Portugal, a língua que se usa no Brasil é o português. Mas os primeiros habitantes foram quem? Os primeiros habitantes, quando os portugueses chegaram aqui, os índios já moravam aqui. E, inclusive, ontem foi dia de quê? Do índio. Ontem foi comemorado o dia do índio. Então, por que não se fala a língua indígena? Era para a gente falar, então, a língua dos índios, né? Não o português. Portugal é uma nação que se localiza no continente europeu, ou Europa. Esse pequeno país havia desenvolvido técnicas de navegação muito importantes até o século XV. E com elas exploravam os mares em busca de conquistar novas terras. A mais importante atividade comercial dos portugueses, assim como da maioria dos europeus, era o comércio de quê? De especiarias. E que especiarias eram essas? Vamos grifar quais eram essas especiarias? Cravo, gengibre, canela, pimenta do reino e noz moscada. Isso, cravo, gengibre, canela, pimenta do reino, noz moscada, além de outros artigos de luxo, como as porcelanas, os tecidos, os perfumes, os tapetes. Mas esse comércio era controlado pelos árabes, que depois vendiam para os italianos e estes revendiam os produtos e assim cada vez eles iam ficando mais caros, né? Os portugueses vendiam para os árabes vendiam para os italianos e o que? Encarecer, porque todo mundo quer ganhar um pouquinho em cima, né? Por essa razão, era necessário que os portugueses buscassem uma nova rota ou caminho para chegar até as Índias, a terra das especiarias. No começo, os portugueses tentaram e conseguiram contornar o território africano para chegar às Índias. Mas apesar dos lucros, a viagem demorava 1 ano. Imagine 1 ano, aquelas navegações em alto mar, né? Em 1492, um navegante genovês, Cristóvão Colombo, a serviço dos reis espanhóis, que também se interessavam pela navegação e conquista de territórios, havia tentado chegar às Índias, dando a volta ao mundo pelo ocidente ou pelo oeste, mas acabou encontrando terras desconhecidas, que mais para frente foram chamadas de Américas. Aí tem uma gravura aí mostrando, em 12 de outubro de 1492, a expedição liderada por Cristóvão Colombo chegou a uma ilha que faz parte das Bahamas atualmente. Aqui a gravura no nosso livro, tá? Indo para a página 211, o encontro entre os portugueses e os indígenas. O encontro entre os portugueses e indígenas. Enquanto os espanhóis conquistavam terras no centro do continente americano, os portugueses continuavam suas viagens contornando a África em direção às Índias. Mas numa dessas viagens, na expedição do navegante Pedro Álvares Cabral, acabaram desembarcando aonde? Bahia. Na Bahia. Então, grifa aí, ó, Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Nas terras do Brasil, o que fez com que tais terras se tornassem posse de Portugal. Os primeiros contatos entre os indígenas e portugueses foram amistosos. Havia uma grande curiosidade dos dois lados. Os índios queriam saber quem era aquele povo chegando aqui tudo enfeitado, cheio de roupa, daqueles cabelos, né? E eles também tinham curiosidade de saber quem era aquele povo que vivia aqui nu, né? Os portugueses estavam vestidos com roupas largas, alguns com armaduras, estavam alguns dias sem banho, traziam espadas, as armas de fogo e a cruz da sua fé católica.
Os indígenas, por outro lado, estavam nus, tinham os cabelos lisos, brincos e beiços furados, algumas lanças e arco nas mãos, e surpreenderam-se com que para eles pareciam deuses vindos de outros mares. Após esses primeiros encontros amigáveis, começaram a ocorrer desentendimento. Os portugueses queriam que os índios se tornassem o quê? Escravos. Queriam que praticassem a fé deles, a católica. Eles não aceitavam os índios com as suas crenças, com os seus costumes. Certo? E falasse a língua deles. Os nativos não aceitavam essas imposições, por isso passaram a ser escravizados em troca de pequenos objetos de pouco valor. Eles não sabiam o valor daqueles objetos, mas eles queriam ter, né? Eles se encantavam com aquilo, um espelho que você via sua própria imagem, ou um pente para pentear o cabelo, ou um perfume, ou uma pintura diferente, né? Coisa que eles não tinham ali. Quando os indígenas tentaram fugir, eram assassinados. Além disso, muitos indígenas foram perdendo suas terras para os invasores e morreram por causa das doenças dos portugueses, né? Então, era fatal para eles. Eram desconhecidas. Temos aí a página 212.